Amém. Graças a Deus, amados. Mais uma oportunidade Deus nos dá de nós compartilharmos aqui a sua santa, bendita e poderosa palavra. E quero trazer hoje um texto na carta do apóstolo Tiago, que é onde Deus tem falado ao meu coração nesses dias, nessa semana, e temos sido muito abençoados. Deus tem falado de maneira muito clara e eu quero compartilhar com vocês aí Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, eu quero dar o tema para essa reflexão de hoje. O tema, eu recebi o tema dessa reflexão no último versículo lido aqui, no versículo de número 11, quando Tiago, ele diz: e vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é: tudo acabará bem. Tudo acabará bem. Nós somos ensinados aí pela Escritura, né, que o foco maior do cristão tem que estar no fim das coisas do que no seu início, do que no princípio. A Bíblia vai nos mostrar isso, que nós devemos atentar para o fim das coisas do que para o princípio. Nós vamos encontrar lá Salomão escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, ele diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E ele diz mais: e o paciente do que o arrogante. Então, nós somos orientados a olhar para o fim. E é tão bíblico isso que Tiago, ele ao escrever aqui aos irmãos, no versículo 7, ele diz que a paciência tem que estar focada na vinda do Senhor. Então, ele já está apontando para o fim do fim, que é a vinda de Cristo Jesus. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele está orientando, instruindo, exortando esses irmãos aqui a serem pacientes, mas não uma paciência curta, não uma paciência como às vezes nós falamos: eu vou esperar essa situação mudar até essa semana, até esse mês, ainda esse ano eu vou esperar, mas se alguma coisa não acontecer. Mas Tiago está dizendo: sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Então, é para o fim das coisas que nós precisamos olhar para lá.
no nome de Cristo Jesus. E que, para que cheguemos bem no fim, então é necessário que a paciência ela esteja presente nas nossas vidas. Para que cheguemos bem no fim, é necessário que a paciência ela esteja presente nas nossas vidas. E a palavra paciência, no grego, ela tem duas escritas. A primeira, ela está escrita com a palavra macrotúmia. E a palavra macrotúmia, no grego, ela indica a qualidade de alguém em suportar um sofrimento prolongado. Então, Deus, quando nos fez, Ele já nos fez com a capacidade de nós suportarmos um sofrimento que viesse a surgir e viesse a demorar. Então, quando nós achamos que uma situação ela está demorada, mas Deus já nos fez, já nos criou para que nós pudéssemos suportar um sofrimento. Deus, ele acredita que nós somos capazes de suportar qualquer que seja o sofrimento que venha às nossas vidas, mesmo que pareça longo, mesmo que pareça demorado. E quando isso acontece, nós vamos desenvolver essa virtude chamada paciência. No nome de Cristo Jesus. Aqui em Tiago ele escreve aqui aos irmãos que haviam sido retirados da Palestina. Esses irmãos, quando a gente lê a carta de Tiago, no capítulo 1, logo no versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações, diáspora, ou talvez na tua Bíblia tem na dispersão. Então foram cristãos, judeus, que se converteram, mas que eles haviam sido tirados do seu lugar, tirados da sua própria terra, tirados do seu próprio país. Eles foram levados e espalhados para lugares distantes, eles estavam dispersos. Então imagine a dor que esses irmãos estavam sofrendo. Aqui a irmã fez agora há pouco aí um comentário de Jeremias 31:17, onde Deus promete trazer de volta os filhos, os israelitas, os hebreus, o povo dele que estava espalhado, que estava longe. Um judeu, quando ele estava longe de Jerusalém, longe de Israel, ele se sentia ali humilhado, derrotado, vencido. Mas Deus usou ali o profeta Jeremias para dizer que os filhos voltariam ali ao seu lugar, a se reunir, a congregar. Então, Tiago escreve essa carta àqueles que haviam sido perseguidos a tal ponto que eles foram espalhados. Então, eles estavam vivendo um profundo sofrimento. E muitas vezes é essa a situação que nós, às vezes, nos encontramos. Nós estamos, muitas vezes, vivendo um profundo sofrimento, e não um sofrimento curto, mas um sofrimento profundo e longo, e demorado. E muitas vezes, devido a essa demora, devido a esse sofrimento demorado, muitas vezes isso pode desenvolver em nós ansiedade, impaciência, irritabilidade, e tantas coisas ruins. Quantos não são aqueles que abandonaram mesmo a fé porque estavam vivendo um sofrimento, uma adversidade longa, demorada, difícil, e imaginaram que as coisas iam piorar, que não ia haver uma reviravolta, que não ia haver uma mudança. Mas Tiago aqui, ele vai exortar os cristãos que foram perseguidos, que estavam sofrendo muito, e já há bastante tempo. Ele vai dizer no versículo 11, no capítulo 5, ele diz: tudo vai acabar bem. Essa é a palavra que nós precisamos guardar hoje. Tudo vai acabar bem, embora haja um sofrimento, embora esse sofrimento esteja demorado,
embora ele esteja quase insuportável, mas precisamos crer. A Bíblia diz que o justo, ele vive da sua fé. Nós precisamos viver da nossa fé, não por aquilo que nós estamos experimentando no momento, não por aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque não significa que a realidade de hoje vai ser a realidade de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Aquilo que hoje Deus não fez, amanhã Ele pode trazer. Ele pode trazer a existência. Na verdade, Ele mesmo diz em Romanos 4,17, Paulo diz, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Amanhã Deus, Ele pode trazer tudo aquilo que nós até hoje estamos aguardando, tudo aquilo que nós até hoje estamos esperando, mas até Deus realizar, até Deus fazer, nós vamos desenvolvendo aqui a paciência, nós vamos suportando esse sofrimento, nós vamos suportando, porque Deus ele está construindo certamente algo em nossas vidas, Deus está construindo alguma coisa nas nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, a Bíblia já nos diz que nós somos tesouros de barro, no nome de Cristo Jesus. Então, macrotúmia indica a qualidade de alguém que suporta um sofrimento prolongado ou uma intensa provocação. E quantas não são as vezes que também isso acontece? A gente está vivendo a nossa fé em obediência, servindo ao Senhor, em obediência às nossas lideranças, cumprindo com as nossas obrigações na igreja, e às vezes a gente sofre ali uma intensa provocação, seja ela diretamente de dardos inflamados do inimigo, do maligno, ou às vezes de alguém, às vezes um escárnio, às vezes uma zombaria, que isso se repete vez por outra, a gente vai percebendo isso, mas Tiago está dizendo, tenham paciência. Você já foi feito, vocês já foram, em outras palavras, vocês já foram criados, feitos por Deus para suportar, vocês têm condição de suportar qualquer provocação intensa, qualquer sofrimento prolongado, vocês têm condição de se mostrarem pacientes, de aguardar o tempo do Senhor no nome de Jesus. Essa mesma palavra macrotúmia, a gente vê ela também aqui na carta do apóstolo Pedro. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, eu quero trazer esse versículo. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, mais uma coisa, amados, vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí ele diz no versículo 9, Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui, mais uma vez, nós vamos encontrar a palavra macrotúmia. Paciência, qualidade de alguém que suporta um longo sofrimento. Não somos apenas nós que suportamos um sofrimento demorado, uma intensa provocação. Deus também, da mesma forma. Muitas vezes, nós podemos provocar a Deus constantemente. Quantas não são as pessoas que hoje estão fora da presença do Senhor e elas estão provocando a Deus, elas estão seguindo num caminho contrário. Então, se não é a longanimidade, se não é a macrotúmia do Senhor, se não é essa paciência de Deus alongada, estendida, Deus certamente já teria trazido o juízo. E quantas não são as pessoas que nós um dia vimos lá, essas pessoas andando na contramão de Deus, fazendo coisas erradas, no pecado, na iniquidade, mas por causa da macrotúmia, por causa da paciência, por causa da longanimidade de Deus, que mesmo sendo provocado, mesmo sendo escarnecido, mesmo sendo instigado, Deus foi paciente e preservou aquela vida. E aquela pessoa foi restaurada. Aquela pessoa que antes estava fora da presença do Senhor, hoje está servindo. Estava fora da igreja, hoje está dentro. Estava em desobediência, hoje está em obediência. Hoje está servindo ao Senhor. Por quê?
por causa da paciência. Muitas vezes a gente até olha para alguém que está fazendo algo errado, um cristão, e a gente diz, rapaz, essa pessoa merecia receber isso, merecia essa pessoa receber um juízo, mas Deus, ele nos ensina a sermos pacientes, porque ele é longânimo também, ele é longânimo conosco, no nome de Cristo Jesus, assim como Deus é, também nós devemos ser. Paulo, ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, precisamos também ser pacientes, seja para com alguém ou paciente com uma situação, com um sofrimento, com uma intensa provocação que nós estamos recebendo. Deus, ele acredita, ele nos fez e acredita que nós podemos desenvolver essa macrotuma, essa paciência, até o momento dele mudar a situação. No nome de Cristo Jesus. Tiago, aqui no capítulo 5, no versículo 7 ao versículo 11, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 10, no versículo 11, ele traz aqui nesses 5 versículos, 5 vezes a palavra paciência. 5 vezes. Não foi de maneira aleatória que ele coloca a paciência aqui. É porque ele está tentando colocar isso na cabeça, na mente, no coração dos cristãos, para que eles sejam pacientes. Ele não fala da paciência uma vez só. Por que ele fala tantas vezes da paciência? Devido à necessidade daqueles irmãos que estavam diante daquele sofrimento, passando por tanta perseguição. Então, eles precisavam desenvolver essa virtude aqui, para que no final tudo acabasse bem. Só tudo vai acabar bem, as coisas só vão acabar bem se nós desenvolvermos a paciência, no nome de Cristo Jesus. A outra palavra que a gente vai ver também sobre paciência no Novo Testamento é hipotome, Hypomone, hipotome, que é a paciência demonstrada em circunstâncias difíceis. É o modo como uma pessoa resiste à adversidade, o modo como uma pessoa vai resistir a uma adversidade. E aí ele usa essa palavra aqui no versículo de número 11, quando ele diz, Tiago 5,11, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Por que tudo acabou bem na vida de Jó? Qual foi o final de Jó? Por isso que eu disse aqui no início, nós devemos focar no fim das coisas. Qual foi o final de Jó? O final foi que Deus deu a Jó o dobro daquilo que antes ele possuía. Deus mudou, virou o cativeiro de Jó. Cativeiro fala de privação, né? Aquela situação quando alguém é sequestrado e levado para um lugar. A pessoa perde direito, perde liberdade, perde tudo. E muitas vezes, como cristãos, como crentes em Jesus, nós estamos assim, vivendo um cativeiro, cheio de perdas. Perdemos várias coisas, mas nós não podemos esquecer que no fim das coisas, no fim, Deus virou o cativeiro de Jó, porque ele foi paciente. E se nós formos pacientes também, esse mesmo Deus que diz lá em Malaquias que ele não muda, esse mesmo Deus também vai virar o nosso cativeiro. Ele vai destruir esse cativeiro no nome de Cristo Jesus, e assim como ele fez com Jó, fará assim também conosco, porque a sua palavra diz em Atos 10:34 que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Se Deus, pela paciência de Jó, Deus, ele fez que tudo acabasse bem, pela minha paciência, pela tua paciência, pela nossa paciência, também tudo vai acabar bem. Você vê que Jó, ele vai dizer lá no capítulo 16 de Jó, no versículo 25, ele diz, eu sei, fala de convicção, eu sei que o meu Redentor vive e no fim, ele se levantará. No fim. Então, toda prova tem um fim. A gente sempre escuta essa palavra. Está até nas músicas cantadas. Toda prova tem um fim. E se hoje você está numa prova, essa prova vai ter um fim. E no fim o Senhor vai se levantar.
Até lá você vai desenvolvendo a paciência, no nome de Cristo Jesus. Até lá você vai resistindo a todas as adversidades. É o que o Senhor deseja. Aí até lá você vai mostrando um comportamento padrão do céu. As pessoas depois elas vão glorificar a Deus pelo teu modo, como você resistiu às adversidades, às aflições, às perseguições, às situações difíceis. Depois Deus vai ser glorificado. No nome de Cristo Jesus, assim como Deus disse para Satanás, em outras palavras, que ele apostava em Jó, Deus também está te dizendo aqui, usando a minha boca, que ele aposta em você, que você vai resistir a esse problema, você vai resistir a essas dores, você vai resistir às perseguições, você vai resistir às tuas adversidades de hoje, você vai resistir a esses sofrimentos, às injustiças, a tudo aquilo de ruim que tem acontecido. E no tempo certo, Deus, ele vai virar esse cativeiro no nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Tiago também, ele diz algo importante, aqui no versículo de número 8, ele diz, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o vosso coração. Nós precisamos, nesse meio tempo de adversidade, de luta, de perseguições, de injustiça, de sofrimento, nós precisamos fortalecer o nosso coração. E como nós podemos fortalecer o nosso coração? Eu quero ler aqui o Salmo 27, no versículo 14, Salmo de Davi, Salmo 27, versículo 14. Davi, ele diz assim, Davi, ele tinha um hábito muito importante que muitas vezes as pessoas não percebem ao ler o livro de Salmos. Davi, ele conversava muito com ele mesmo. Ele vai dizer lá no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor. Ele está falando com a alma dele, bendiga o Senhor e tudo que é em mim. Ele está falando com ele mesmo. Nós vamos ler no Salmo 27, são 14 versículos. Do versículo 1 ao versículo 6, Davi está falando com ele. Do versículo 7 ao versículo 12, ele está orando a Deus. E do versículo 13 ao versículo 14, ele volta a falar com ele mesmo. E no versículo 14, ele diz assim para ele mesmo, espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Ele está falando para ele mesmo, ele está dizendo, fortaleça, Davi, o teu coração. E como é que nós podemos fortalecer o nosso coração? Nós podemos fazer isso através da meditação da palavra. Nós podemos fazer isso fazendo declarações de fé. Está tudo dando errado, está tudo contrário. É sofrimento, é perseguição, é injustiça, é problemas. A situação parece que é a mesma, mas a gente declara por fé. Sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Bondade e misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Nós temos que fazer a boa confissão, declarar a palavra de fé, declarar a palavra de amo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. E é melhor, muita gente acredita que aquela oração feita em silêncio, ela é a única oração. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos falar para os nossos ouvidos, precisamos falar a palavra de Deus para os nossos ouvidos. A palavra tem que chegar nos nossos ouvidos, porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, Então, Davi usava essa estratégia. Ele usava essa estratégia de falar em voz alta, falava para ele, bendize a minha alma, espera no Senhor, fortifique-se, fortaleça o teu coração, espera no Senhor, anime-se. A gente tem que dizer isso para nós. Às vezes você não pode nem querer reclamar, se alguém não te visita, se alguém não diz uma palavra para você, você mesmo é o instrumento que Deus pode usar para o teu benefício, para o teu coração ser fortalecido. Nesses dias que nós estamos vivendo, com tantas coisas saindo contrárias, aqui no nosso país, na nossa nação, na igreja, nesses dias de muitas informações, de informações ruins, nós precisamos fortalecer o nosso coração, declarando palavra de fé e de ânimo. Aí em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo também vai dizer, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei do Espírito Santo.
com hinos, com cantos espirituais. Então, é louvando ao Senhor. A gente vai estar cuidando do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos, porque Jesus já diz que do nosso coração procede os maus desígnios. Tem lá umas 14 coisas que são intituladas, são escritas ali em Marcos capítulo 7, versículo 21. Ele vai dizer que ali os adultérios, furto, a maledicência, ele vai dizer ali que o engano, a fraude, as loucuras, todas as coisas ruins procedem do coração. Então, nós temos que cuidar do nosso coração. É como aquela terra, que ela é boa, mas precisa de adubo, precisa de cuidado. Então, nós precisamos fortalecer o nosso coração, no nome de Cristo Jesus, e assim nós vamos desenvolver a paciência. Assim nós vamos evitar a ansiedade, assim vamos evitar a irritabilidade, assim nós vamos evitar a depressão, muitas coisas que são desenvolvidas quando aquilo que nós aguardamos não acontece. Mas se nós começarmos a fazer com Davi aqui, declarando palavra de fé, declarando palavra de ânimo, e fazer como Paulo diz lá em Efésios 5,18, louvando, cantando, e com hinos, cânticos espirituais. A Bíblia vai dizer lá na 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Não é um dom, existe o dom de línguas, existe a oração de línguas. Eu, particularmente, sou da linha ali do pastor Luciano Subirá, do apóstolo Luiz Hermínio, de tantos outros pastores, que todos nós podemos orar em línguas. Todos nós podemos orar em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. A Bíblia diz que nós podemos orar com a mente e orar no Espírito, cantar com a mente e cantar com o Espírito. São mistérios. Só Deus entende. Nisso nós vamos ser edificados. Nisso nós vamos estar cuidando do nosso coração, no nome de Cristo Jesus. E isso vai nos ajudar a pavimentar a paciência, a macrotúmia, a hiponome, no nome de Cristo Jesus. Aí nós vamos resistir às adversidades, aos problemas, às notícias ruins, aos sofrimentos, a toda e qualquer intensa provocação, em nome de Cristo Jesus. No final, Tiago disse para aqueles irmãos que tinham sido perseguidos, tirados ali da Palestina, estavam espalhados. Ele disse, no final, tudo vai acabar bem. Quero declarar essa palavra hoje, com boca de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você que está ouvindo, vai ouvir ainda essa mensagem. Tudo vai terminar bem. Tudo acabará bem no nome de Cristo Jesus. Apenas seja paciente, resista, confia no Senhor, no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe, irmãos.